Em prosseguimento, a homenagem a Divaldo Pereira Franco, pelo seu aniversário ontem, dia 5, quando completou 93 anos, pleno de saúde física e mental. Hoje falaremos sobre Divaldo Pereira Franco, um missionário. Primeiro vamos consultar o dicionário para ver o significado da palavra missionário. É um substantivo masculino e significa aquele que missiona. E missionar é um verbo transitivo que significa pregar a fé, catequizar. E é essa a tarefa que Divaldo pratica com muita propriedade. Desde jovem ele tem sido um orador simpático e eloquente, que empolga a plateia com o seu vasto conhecimento da doutrina espírita nos aspectos filosóficos, científicos e religiosos, se tornando o mais popular missionário e requisitado pelo movimento espírita no Brasil e no exterior. Atuante não só nos núcleos espiritistas, como também em associações de interesse sociais e beneficentes. Sua presença é exigida em congressos e assembleias, e suas palestras e conferências atraem centenas e até milhares de pessoas. Por apresentar diversas faculdades mediúnicas de efeitos físicos e intelectuais, utiliza na sua empreitada, além da eloquente oratória, a psicografia, com a publicação de cerca de 250 livros. Incansável na sua tarefa de divulgador do Evangelho de Cristo sobre a luz da doutrina espírita, não se acovarda perante o risco de ser deportado por ser declarado persona não grata, quando no exterior, e até mesmo de sofrer represálias físicas. Já enfrentou regimes totalitários quando se fez necessário, como foi o caso de Portugal e Espanha. Por sua atuação, justifica plenamente ser chamado por muitos de apóstolo da doutrina espírita. Tudo iniciou em março de 1947. Durante umas férias do trabalho, esteve em viagem na cidade de Aracaju, no Sergipe, quando um casal amigo o convidou para comentar na sede da União Espírita Sergipana os fenômenos mediúnicos dos quais era instrumento. Na noite de 27 de março de 1947, inspirado pelo espírito Humberto de Campos, proferiu sua primeira palestra, semi-mediunizado, dando início a uma série de palestras que vem se estendendo até os dias atuais. A sua palavra inspirada e eloquente sensibilizou aqueles que a escutavam e, a partir de então, passou a ser convidado continuamente para palestras na União Espírita da Bahia e em outras instituições na cidade de Salvador. Já em janeiro de 1951, a convite da senhora Zaira Pita, Divaldo proferiu uma palestra na Federação Espírita do Estado de São Paulo, num dia de domingo, às 10 horas da manhã. Foi então apresentado e saudado pelo professor, escritor e orador Pedro de Camargo, o Vinícius, que foi um dos fundadores e primeiro presidente do Instituto Espírita de Educação, o IEE, a nossa casa, com as seguintes palavras:
Muitos aí estão a perguntar quem é esse jovenzinho e o que faz aqui ao meu lado. Tenho assim a imensa satisfação de apresentar Divaldo Pereira Franco aos nossos irmãos paulistas. Esse nosso amigo vindo da Bahia traz uma mensagem de vida com a sua mediunidade voltada para o bem e guiada pela doutrina espírita, a fim de nos estimular à marcha e nos encorajar para a luta. E a partir daí não cessaram os convites para proferir palestras, não só em sociedades espíritas, como também em sociedades de beneficência, clubes de serviço como Lions e Rotary, associações de amigos da cidade, organizações maçônicas, instituições culturais, organizações religiosas não espiritistas, universidades e também em países estrangeiros, como foi na Argentina em 1962 e no Uruguai em 1964. No mês de julho do ano de 1967, durante a sua tradicional temporada de palestras na cidade do Rio de Janeiro, participava de um estudo do Evangelho no Lar na residência do casal Emílio e Lígia Ribeiro, quando foi indagado pelo senhor Júlio Trindade porque ainda não visitara Portugal. Divaldo respondeu então com naturalidade que nunca havia sido convidado para esse fim. Impressionado com essa resposta franca e natural, o casal Trindade providenciou a sua ida a Portugal. Naquele tempo, Portugal era governado pelo ditador Antônio Oliveira Salazar, num regime impiedoso que controlava tudo através da PIDE, que era a Polícia Política do Estado. O catolicismo era a religião oficial de Portugal. E as outras doutrinas religiosas e filosóficas eram mal vistas perante as instituições ditatoriais. Com o auxílio de Eduardo Matos, divulgador da doutrina espírita com a publicação da revista Fraternidade, e também do devotado Casimiro Duarte, o casal Trindade e Divaldo chegaram a Lisboa no dia 2 de agosto do referido ano, iniciando-se uma saga incomum de coragem e devotamento a serviço da doutrina dos espíritos, com um corajoso roteiro de palestras. Na revista Fraternidade, as chamadas para os eventos disfarçavam-se como convites para sessões de confraternização e piquenique com um representante do neoespiritualismo do Brasil. A primeira palestra teve lugar em Lisboa, na Casa da Comarca de Arganil, e atraiu mais de 200 interessados. Seguiu-se, então, para as cidades de Cartacho, Almerim, Leiria, Santarém, Coimbra, a aldeia Encoberta e a cidade do Porto. E depois, novamente, Lisboa, Beja, Quarteira, Lagos, Vila Real de Santo Antônio, Portimão, para citar apenas alguns dos lugares visitados. As reuniões realizavam-se em residências de costureiras, sede de instituições ou um campo aberto, qual aconteceu num grande encontro de encerramento em Lisboa, e também em horários inusitados,
conforme teve lugar na aldeia de Encoberta, na região de Viseu, quando a reunião começou meia-noite, a fim de não chamar a atenção dos curiosos nem da PIDE, a Polícia Internacional do Estado, que era muito semelhante à Gestapo. Divaldo com os senhores Matos, Duarte e Trindade percorreu o país de norte a sul, realizando uma tarefa digna dos tempos apostólicos, falando em verdadeiras catacumbas em horários variados. Assim, recomeçou o movimento espírita português, que depois foi mantido pela publicação da revista Fraternidade, de Eduardo Matos, e também pelos artigos da revista Estudos Psíquicos, publicados pelo Sr. Isidoro Duarte dos Santos, fundador e diretor da revista. Divaldo, então, deixava Portugal e, antes de voltar ao Brasil, passou em Madrid. Na intuição e confiança de que uma porta se abriria para a divulgação espírita, cujo movimento havia sofrido restrições impostas pela intolerância e proibição do ditador generalíssimo Franco, tão impiedoso quanto Salazar de Portugal. Ao sair do aeroporto, ouviu um espírito que lhe sugeriu telefonar à doutora Dolores Paz e Pérez, pois ela seria sua introdutora entre os simpatizantes do espiritismo na Espanha. O espírito forneceu-lhe, inclusive, o número do telefone e o endereço da doutora Dolores Paz e Pérez. Porém, ao contato de Divaldo, ela ficou receosa, pois seu marido houvera sido assassinado e ela temia algum tipo de perseguição. Só cedeu quando Divaldo, sob inspiração espiritual, descreveu a sua residência, o que ela tinha feito pela manhã e ainda transmitiu um recado de um espírito que houvera sido seu padrinho de formatura. Ela então concordou em recebê-lo para conversar. Marcaram uma reunião para a mesma noite, na qual compareceram 12 pessoas. E esse encontro ocorreu na residência de uma senhora viúva, que era costureira. Desse modo, a presença de diversas pessoas não chamaria a atenção dos vizinhos. Nessa reunião, o senhor Jesus Armenteiros, que possuía uma livraria na Praça de Espanha, fascinado pelo que ouvira, convidou Divaldo a proferir uma palestra numa das salas do edifício que administrava, a qual foram atraídas 36 pessoas. Já no terceiro dia, foram mais de 80 pessoas. E logo após, Divaldo falou ao ar livre nos arredores da Universidade de Madrid para mais de 100 pessoas. Assim, reiniciou-se a atividade espírita no país, que culminou com a fundação mais tarde da Federação Espírita Espanhola, graças à dedicação do senhor Rafael Molina, que chegara a Madrid procedente de São Paulo, onde tivera contato com a doutrina espírita. Divaldo ajudou o renascimento do espiritismo em 31 países. Na Europa, ajudou 14 países, inclusive Portugal e Espanha. Em Portugal, visitou 53 cidades, proferiu 431 palestras e deu 54 entrevistas.
Na Espanha, visitou 30 cidades, proferiu 168 palestras e realizou 11 entrevistas. Na Itália, visitou 11 cidades, 49 palestras e 2 entrevistas. Na Suíça, onde esteve em 1977, visitou 7 cidades, realizou 132 palestras e deu 3 entrevistas. Na Alemanha, também em 77, visitou 15 cidades, fez 117 palestras e 3 entrevistas. Na Holanda, em 1980, visitou 5 cidades e proferiu 21 palestras. Na República Tcheca, em 1990, visitou 2 cidades e teve 29 palestras. Na Suécia, em 1993, 5 cidades, 36 palestras e 3 entrevistas. Na República Eslava, em 1993, 1 cidade e proferiu 18 palestras. Na Hungria, também em 1993, visitou 1 cidade e 4 palestras. Na Dinamarca, em 1995, 1 cidade, 3 palestras. Na Escócia, 2 cidades e 8 palestras. Na Noruega, 1 cidade, 9 palestras. E na Polônia, 1 cidade e 2 palestras. Também na África, visitou 4 países, África do Sul, em 1971, visitou 16 cidades, fez 108 palestras e deu 2 entrevistas. Em Moçambique, também em 71, visitou 3 cidades, 17 palestras e 1 entrevista. Em Angola, em 1971, visitou 7 cidades, deu 27 palestras e 7 entrevistas. Em Botsuana, em 1990, 1 cidade e 1 palestra. Também nas Américas, tanto do Norte como Central e América do Sul, participou de 13 países, sendo 2 da América do Norte, Estados Unidos em 1963, aonde visitou 56 cidades e deu 431 palestras e 43 entrevistas. No Canadá, em 1986, visitou 5 cidades, deu 42 palestras e 2 entrevistas. Na América Central, em El Salvador, em 1963, 1 cidade e 3 palestras. Na Guatemala, 6 cidades, 38 palestras, 13 entrevistas. Nicarágua, em 1968, 1 cidade e 1 palestra. No Panamá, em 1968, 1 cidade e 8 palestras. Na República Dominicana, em 1996, visitou 3 cidades, concedeu 16 palestras e 7 entrevistas. Na América do Sul, esteve na Bolívia, em 1995, visitou 4 cidades e pronunciou 49 palestras e deu 13 entrevistas. No Equador, 1968, 2 cidades, 9 palestras, 2 entrevistas. Na Colômbia, 1966,
16 cidades, 363 palestras e 28 entrevistas. No Paraguai, 2 cidades, 19 palestras, 7 entrevistas. No Peru, 1968, 2 cidades, 14 palestras, 7 entrevistas. E no Uruguai, 1964, 3 cidades, 47 palestras e 24 entrevistas. Em seu trabalho, esteve em 5 continentes, tendo percorrido 70 países, sempre divulgando a doutrina espírita. Visitou mais de 1.100 cidades, onde realizou palestras, seminários, workshops, cursos e conferências, sempre a serviço da pregação do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Apresentou-se em mais de 200 emissoras de televisão e 300 emissoras de rádio. Além de missionar pela oratória, utilizou também a psicografia, aonde recebeu mensagens assinadas por diversos espíritos, entre eles Joana de Ângeles, que durante muito tempo se apresentava como um espírito amigo, à espera do instante oportuno para se fazer conhecida. Joana revelou-se como sua orientadora espiritual no momento propício, escrevendo inúmeras mensagens num estilo agradável, repassado de profunda sabedoria e infinito amor, que conforta os mais diversos leitores e necessitados de diretriz espiritual. O que se seguiu a partir daí constitui-se um verdadeiro fenômeno editorial, pois nesses anos de atividade como médium, teve publicado 250 títulos, totalizando mais de 10 milhões de cópias vendidas, muitos deles ocupando lugar de destaque na literatura, no pensamento e na religiosidade universal. Dessas obras houve 80 versões para 17 idiomas, além de 20 obras transcritas para o sistema Braille e uma grande variedade de estudos literários em prosas, romances, narrações, abrangendo temas filosóficos, doutrinários, históricos e psicológicos. Nas obras psicografadas apresentam-se 219 autores espirituais, além de Joana de Ângeles. Entre eles, Manuel Filomeno de Miranda, Vitor Hugo, Amélia Rodrigues, Manuel Viana de Carvalho, Carlos Torres Pastorinho, Bezerra de Menezes, Rabindranath Tagore, esses os mais conhecidos. As suas obras nos ajudam tanto no estudo da doutrina espírita, no estudo do Evangelho de Jesus, como também nos permite entender algumas coisas que ocorrem e que nós temos dificuldade para conseguir compreender o porquê. Entre as obras, uma que me marcou bastante foi uma obra de Manuel Filomeno de Miranda, com a psicografia de Divaldo Pereira Franco, da transição planetária, aonde ele narra que os desencarnes coletivos sempre têm um motivo de ser. Não se trata de um castigo,
da divindade, se trata de prover toda a humanidade de um aperfeiçoamento, assim como ocorre com desastres aéreos, como ocorreu com o ataque às Torres Gêmeas, como ocorreu com o tsunami. Isso nos permite entender a crise que nós estamos passando atualmente, com essa pandemia viral, e nós percebemos que nesses momentos a humanidade se aproxima mais, a humanidade procura proteger o próximo e, na verdade, amar ao próximo, como nos ensinou Jesus Cristo. Por tudo isso, Divaldo é de uma importância fundamental para a nossa doutrina e para o nosso conhecimento.